vamos fazer uma reflexão em cima do livro de Provérbios. É isso aí. O livro de Provérbios, conhecido como Provérbio de Salomão. Vamos aqui, desde já, abrir num texto bíblico. Vou botar para você aqui a imagem. Pronto, aqui está Provérbio de Salomão. Então, nesse livro de Provérbios de Salomão, capítulo 1, vamos fazer nossa reflexão, se Deus quiser, até o versículo número 6. E vamos começar, então, com a questão da palavra Provérbios, do livro de Provérbios. Afinal de contas, o livro de Provérbios, ele foi escrito quando? Quando é que ele foi escrito? Quando é que surgiu o livro de Provérbios? Como é que foi composto? Como é que foi organizado esse livro? Como é que essa literatura é classificada? E aqui eu posso dizer que o livro de Provérbios é classificado como um livro sapiencial, Ele é um livro de sabedoria, que nos dá orientação a respeito da vida, da moral, do melhor caminho, do caminho mais sábio, do que é ser sábio, E como ser sábio, e como ter relacionamento com Deus, como ter relacionamento com todas as pessoas, a sociedade, relacionamento com o poder. Então o livro de Provérbios ele é muito importante. Ele traz para nós a concepção de que a palavra Provérbios, que se vê no livro de Provérbios, Michelet, Michelet, ou ainda mais Machal, que é a forma nominal da palavra, e essa palavra Michelet, ela significa, ou Machal, que é melhor falar Machal, Provérbios máxima, oráculo. E podemos conceituar que uma coisa é o significado da palavra, outra coisa é o conceito da palavra, certo? Do termo. Trata a respeito da realidade ou das regras sociais ou moral. Então, o livro de Provérbios é um livro de sabedoria moral, ok? Então, vamos colocar aqui um adágio, um provérbio popular, que diz o seguinte: Deus ajuda quem madruga. Tá bom? Outro, o Provérbios, um adágio que é bíblico, mas não é do livro de Provérbios. Por exemplo, Jesus falando: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E vamos ler o livro de Provérbios, Antes eu posso falar mais alguma coisa sobre o livro de Provérbios, que ele foi escrito entre 960 a.C. nascer a 686 a.C. nascer. Essa é uma teoria, ou teoria que seria escrito entre 1015 a 975 a.C., ou seja, em torno de mais ou menos 900 anos antes de Cristo nascer, ok? É claro, evidente que foi escrito na época de Salomão, quando Salomão viveu. Salomão, ele foi rei de Israel e foi considerado o rei mais sábio de todos. Então, acredite-se que o livro, nesse caso, é o capítulo 25 e 29, foi escrito nos dias de Ezequias, de Judá. Essa é uma teoria, Eu, pessoalmente, acredito que todo o livro foi escrito por Salomão, mas esse aqui, eles têm os seus argumentos, eu não quero gastar tempo para debater isso, entendeu? Mas é o terceiro livro da seção Ketuvim da Bíblia em hebraico. Na Bíblia em português, no meio dos protestantes, ele é classificado como um livro entre os 5 livros poéticos, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. São livros poéticos, mas o livro de Provérbios também ele é escrito em poesia hebraica, na forma de rima, ela não é
sonora, ela é de significado. Significa que numa frase ele faz uma afirmação e na outra frase ele faz outra afirmação. Todas duas com o mesmo significado, sendo que são apenas com palavras diferentes. Isso pode ocorrer entre duas frases no mesmo versículo ou entre um versículo e o próximo versículo. Então, é uma forma de uma poesia hebraica em rima. Aí você continua aí. Nós vamos agora para vamos voltar aqui para o texto. Provérbio de Salomão. Então, de quem é esse provérbio? É de Salomão, filho de Davi. Filho de Davi. Então, ele é o sucessor do rei Davi. Davi era um homem guerreiro que conquistou, ampliou o reino de Israel. Por exemplo, a época de Davi, Jerusalém ainda não era de Israel. Mas você sabe que existe uma dinastia chamada Davídica, que são sucessores de Davi, a ponto que nós sabemos que todo sucessor de Davi também é chamado de Davi. Salomão é chamado de Davi e vários outros, são davídicos, mas tem sua identidade própria. Salomão é Salomão, ele é rei de Israel. Até aqui o rei de Israel, não havia divisão entre reino do norte e reino do sul, O reino do sul, quando foi dividido, o reino de Israel ficou reino do sul, reino do norte. A parte do sul ficou com a família de Davi, os descendentes de Davi, mas ambos foram destruídos no correr do tempo. Bom, aí você tem o versículo número 2, para se conhecer a sabedoria e a instrução. Então, vamos ver então, aqui, qual é a finalidade do livro de Provérbios. No versículo número 2, fala que a finalidade é para conhecer a sabedoria e a instrução, para se entender a palavra da prudência. Observe só, eu já falei certa vez que um pastor chamado Larry Dabi costumava definir a sabedoria como ver as coisas do ponto de vista de Deus. A sabedoria nos faz pensar antes de falar, nos faz pensar antes de agir, nos traz uma reflexão de uma visão de vida equilibrada, de emoções e de ações e de percepções, do entender a vida, de como viver a vida. A sabedoria, aqui nesse caso, é uma sabedoria moral, uma sabedoria que nos leva a pensar o que Deus quer da gente e como a gente deve viver, E a instrução é o conhecimento, pode ser traduzido também o conhecimento. Então, qual a finalidade do livro de Provérbios? De Provérbios, como já falei, você pode colocar como oráculo, parábola, máxima. Qual o objetivo dessas máximas? É você conhecer a sabedoria, é você ter conhecimento. Então, para se entenderem a palavra da prudência, como é que se entende a palavra prudência? Com sabedoria e conhecimento. Mas, afinal de contas, o que é prudência? Eu vou trazer para vocês aqui a respeito da palavra prudência. A palavra prudência significa inteligência, compreensão, discernimento. É a palavra biná. E aí eu fico pensando que toda essa expressão do hebraico, que prudência significa inteligência, compreensão, discernimento. Então, quando a gente fala qual a finalidade deste livro de Provérbios, é você conhecer a sabedoria, é você conhecer a instrução. Para quê? Para você ter compreensão, que a prudência no caso seria isso, você compreender, você ter discernimento, para você ter inteligência. Aí, seguindo ainda mais, versículo 3, No versículo 3, nós estamos agora do versículo 3 ao 5, qual o tipo de público a quem é direcionado o livro de Provérbios? A quem é direcionado? Ele, aqui a partir do versículo 3, fala para receber a instrução do entendimento, da justiça e do juízo da equidade. Aliás, aqui eu faço
minha correção, que é o versículo 4, que é direcionado ao público. Ainda aqui está falando da finalidade do livro da sabedoria, que é para receber instrução do entendimento, da justiça, do juízo e da equidade. O que vem a ser é justiça. Justiça é eu dar o que é seu e você dar o que é meu. Ok? Essa é a instrução, esse entendimento. O juízo tem que ser justo. Aonde você o juízo é o exercício da justiça, né? E a equidade, o que vem a ser equidade? Eu peguei essa palavra equidade aqui em hebraico. Equidade é a palavra mexá. O mexá é equidade, honestidade, retidão, né? E julgamento justo. Julgamento justo. Observe que tudo isso é interligado. Justiça, juízo, equidade, que é julgamento justo, e todos eles estão ligados à prudência. Porque eu falei que a prudência, o que vem a ser prudência? Prudência é a inteligência, é a compreensão. Então, se você tem inteligência, tem compreensão, baseado numa sabedoria, no conhecimento, você consegue julgar, né, com justiça. Você consegue exercer justiça, dar o que é o outro e receber o que é seu. Você consegue também fazer um julgamento justo, ter um juízo justo. Então, para dar entendimento agora, olha só, para dar ao simples o versículo 4 passa a ser a quem é direcionado ao simples receber prudência. Prudência é receber compreensão. O simples deve receber compreensão, inteligência. O simples deve receber discernimento. O que é um simples? A palavra simples, eu pesquisei essa palavra, simples em hebraico, que é a palavra petit. A palavra petit significa ingênuo. Simples significa ingênuo. Simples significa tolo. Simples significa mente aberta. Só que não é mente aberta para compreender novas formas de entendimento, receber novas formas de entendimento. Não. É uma mente aberta que recebe de tudo, que aceita tudo e que não consegue discernir o bem do mal, não consegue discernir o bom do ruim, não consegue discernir aquilo que agrada a Deus, que desagrada a Deus. É um ingênuo, né? Acredita em qualquer um que fala qualquer coisa, entendeu? Vem o pai, a mãe passou a vida inteira ensinando um bom caminho para eles. Vem qualquer um outro, uma autoridade qualquer, um líder qualquer, um professor qualquer, e fala umas besteiras para eles, deixa de acreditar no conhecimento, na sabedoria que o pai tem. É uma pessoa simples, aberto para receber todo tipo de valores que o mundo dá. Entendeu? Olha só. Aí você tem, para dar sabedoria, dar ao simples prudência, compreensão a esse que tem mente aberta, que recebe de tudo, entendeu? E aos jovens conhecimento, e os jovens que é imaturo. Os jovens são inteligentes, os jovens têm força, mas os jovens não têm maturidade emocional. Por isso, muitas vezes, ele acaba se apegando de forma radical e até violenta, entendeu? Em muitas coisas. Ontem mesmo eu fiquei sabendo de que um grupo de pessoas foi na Unicamp e, chegando lá, eles foram debater sobre cotas. E um grupo ligado à juventude comunista impediu, inclusive até quebrou equipamento e agrediu fisicamente o pessoal que estava lá para debater o assunto sobre cotas. Ora, comunista não sabe o que é democracia, socialista não sabe o que é democracia, progressista não sabe o que é democracia. Eles sabem querer impor o pensamento deles. O pensamento deles é único e pronto. Eles partiram para a violência, porque é assim que o comunismo se estabeleceu no decorrer do tempo. Pelo engano, pela mentira, pela corrupção, pela violência. E os jovens podem ser facilmente agregados a isso se ele não tiver sabedoria. Entendeu? Se for pessoa simples, que é simples, pessoa aberta, que acredita em tudo, e vê a realidade de uma coisa e não está acreditando na verdade. E bom siso, né? Então, para dar ao simples
prudência, compreensão e inteligência, e aos jovens conhecimento, e não apenas conhecimento, mas bom siso. O que é siso? Eu pesquisei essa palavra também em hebraico, né, que é a palavra misimat, quer dizer, propósito, planos, descrição. Qual o propósito da palavra? Qual o propósito de receber a sabedoria? Qual é o objetivo de ter sabedoria? É ter propósito, né? Então, se você quer ter propósito na sua vida, jovem, ter um caminho a ser direcionado, você vai receber isso, recebendo a sabedoria, que transforma o simples, aquele que acredita em qualquer coisa, aquele que é aberto a qualquer tipo de valores, a qualquer modelo de vida, aquele que nega Deus com facilidade, é um simples, se abre com facilidade qualquer coisa, né? E esse jovem, ele recebe conhecimento através da sabedoria e também o propósito de vida, que é ter o bom siso. Bom, eu estou chegando aqui ao final. Para o sábio, ainda esse texto, livro de sabedoria, não é apenas para os simples, não é apenas para os jovens, é também para o sábio, né? Para o sábio ouvir e crescer em sabedoria, quer dizer, para manter o sábio no caminho, né? Eu até já vi aquele mesmo pastor da Bíblia, outro conceito de sabedoria, ele falando, né? Aliás, é o mesmo conceito, lembrando que você sabe ver as coisas do ponto de vista de Deus, né? E instruir, adquirir sábio conselho, e o instruído, aquele que tem conhecimento, receber conselhos sábios, porque há muitas pessoas que que é bem instruído em muitas coisas, inclusive em ciências que não tem nada a ver com conhecimento de Deus ou com outras coisas, chamado conhecimento científico, mas ele não tem conselho sábio, ele não consegue perceber essa verdadeira sabedoria, que é o temor a Deus. E aqui eu estou quase encerrando, para entender o Provérbios e sua interpretação, como também palavras dos sábios e suas adivinhações. Quando você vê aqui, para entender Provérbios e sua interpretação. Então, o objetivo desse livro de Provérbios é você trazer provérbios, né, máximas, e também interpretação desses, como também a palavras dos sábios e os seus entendimentos do futuro. Como assim? Se você tem muita coisa que a gente percebe que vai acontecer no futuro, se a gente simplesmente ter o conceito correto. A gente vê que uma coisa está andando no caminho errado e já sabe, isso vai acontecer, isso, porque ele não está fazendo tal coisa que é fundamental e correto. Dessa forma, ele vai trazer destruição para a vida dele, né? Então, tem certas coisas que são tão básicas, que a gente não consegue entender como é que as pessoas não vivem aquilo que é mais básico, que é a sabedoria em ter temor a Deus, tá bom? Quer ver só as revelações do sábio? O sábio fala, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Você vive no caminho de Deus e você vai ter entendimento da vida e vai viver bem. Porque a pessoa que não tem temor a Deus não vive bem, que também não vai ter a vida eterna, porque eles jamais vão acreditar em Deus. Muito obrigado, Deus te abençoe.